Aleluia. Graça e paz para a igreja do avivamento. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu vou. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Peço perdão aos irmãos se eu enganchar em alguma palavra. Muito nervoso. Muito não, bastante nervoso. Mas eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite, amém? Você quer ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém. Você está preparado para ouvir a voz do Senhor nessa noite? Aleluia. Só botar aqui no modo avião, irmãos, para a gente decolar. Aleluia. Amém, né? Louvado seja Deus. Deus, nesses últimos dias, Ele tem colocado em meu coração uma palavra. O Senhor tem me confrontado nesses dias. O Senhor tem falado muito forte na minha vida, principalmente através da sua Santa Escritura. E esses últimos meses a gente está meditando sobre eternidade, né, irmãos? Sobre vida eterna. E nessa noite eu queria trazer esse tema, voltando à origem. Voltando à origem. Esse tema veio muito forte no meu coração. E é algo, amados irmãos, que realmente nós precisamos voltar à origem. Não sei se você já ouviu essa expressão de que o céu é a nossa origem. O céu não é o nosso destino. O céu não é o nosso futuro. O céu, irmãos, é a nossa origem. Nós viemos de lá e nós voltaremos para lá, amém? Você crê que nosso Senhor Jesus vai voltar? Que vai buscar a sua noiva? E que um dia nós estaremos com Ele na eternidade? Porque é lá que é a nossa origem. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Queria começar essa mensagem, né, lendo esse versículo, amém? Se você puder, fique de pé. Fique de pé nessa noite com reverência à palavra do Senhor. Você que está aí fora, tem cadeiras vazias aqui dentro. Como um diácono dessa casa, irmãos, como diácono dessa casa, eu peço gentileza, eu peço com carinho, não converse. Não converse aí fora, não converse aqui dentro. Foque agora, nesse momento, na voz do Senhor. A palavra do Senhor diz nessa noite. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Aleluia. Somente esse versículo por enquanto. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti, Senhor Deus, que eu venha ser instrumento Teu nessa noite, Senhor. Assim como o Senhor falou comigo ali no secreto, Senhor. Assim como o Senhor esteve ali comigo no secreto, Senhor.
Fala ao coração da tua noiva nessa noite, Jesus. Através dessa palavra, através dessa mensagem, Senhor. Pai, eu disse para ti, Senhor Deus, eu não quero falar nada de mim mesmo, mas eu quero falar tudo que vem de ti nessa noite. Eu creio, Senhor Deus, que há corações que estão abertos para receber a tua palavra nessa noite, Senhor. A terra fecha-os, Pai, nessa noite, Pai. Então, Senhor Deus, através da tua palavra nessa noite, Senhor. Se for para nos confrontar, nos confronta, Senhor. Se for para nos ensinar, nos ensina. Se for para nos direciona, Senhor. Mas, Senhor, tudo que nós queremos, Pai, ouvir nessa noite é somente a tua voz. Amém. Aleluia. Olha aí para o seu irmão que está do seu lado aí, dá um sorriso de crente aí para ele. Pergunta a ele se ele está feliz. Estamos na casa do papai, amém, irmãos? Você não tem motivo para estar triste, apesar das lutas, das dificuldades, mas o Senhor está aqui na casa. E como eu falei no início, meu tema é voltando à origem. E é impossível a gente falar de origem sem falar de Gênesis. Sem falar de onde, né, tudo começou. Sem falar de tudo aquilo que, né, a partir da palavra do Senhor foi criado todas as coisas. E é aqui em Gênesis que eu quero caminhar um pouco contigo nessa noite. Porque o Senhor, Ele cria todas as coisas. O Senhor, Ele cria os céus e a terra, através da sua palavra. Mas o ser humano, ele faz diferente. Ele decide tocar, ele decide formar. A palavra que nós lemos nessa noite fala assim, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Irmãos, há uma diferença de criar e formar. Andei pesquisando, irmãos, essa diferença é que criar traz um sentido de trazer à existência algo que não existe. Enquanto formar é trazer forma em algo que já existe. Essa é a diferença. A nossa diferença de nós para o ambiente que Deus criou é que o Senhor, Ele decide tocar no homem. Ele decide modelar. Assim como um oleiro, ele modela um vaso de barro, assim o Senhor modelou o ser humano. Deus criou um ambiente para o homem. Deus criou o ambiente para o homem. Em seguida, Deus formou o homem para colocar no ambiente que ele criou. Nunca foi somente sobre o ambiente, irmãos. Nunca foi somente sobre o jardim. Mas foi também sobre aquele que iria colocar no jardim. Sempre a intenção do Senhor foi se relacionar com o homem. Ele preparou um ambiente para colocar o homem. Quero citar um exemplo nessa noite. Certamente quando uma mulher está grávida, ela está esperando um bebê, ela e seu maridão, eles decidem criar, fazer um quarto para o bebê. Eles decidem comprar um berço, fazer a decoração, pintar o quarto ali, deixar tudo decoradozinho, com um berço, aguardando a chegada do bebê.
Mas a mulher, ela jamais vai amar o ambiente, o quarto em si, a decoração em si, mais do que o bebê que vai vir. A mulher, ela cria, o marido, ela cria o quarto para o bebê. Algo que já está sendo gerado dentro dela. Algo que já está sendo formado dentro dela. Da mesma forma, irmãos, é Deus. Da mesma forma, é Deus. Ele preparou um ambiente para aquele que já existia nele. Antes de Adão passar a ter forma, ele já existia em Deus, irmãos. Você que está aqui nessa noite, antes de você ser gerado na barriga da sua mãe, você já existia nele. Você já existia antes da fundação, do mundo. Deus já te elegeu, irmão. Será que você pode compreender isso nessa noite? Efésios capítulo 1, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: e como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós já existíamos nele, irmãos. Nunca foi sobre o ambiente em si, mas foi sobre aquele que iria ser colocado no ambiente. Porque o Senhor, Ele nos ama, irmãos. O Senhor, Ele nos ama intensamente. Então, irmãos, é necessário nós voltarmos à nossa origem. E como nós iremos voltar à nossa origem, Diácono Gilson? Primeira coisa que eu quero falar nessa noite, primeira atitude que nós precisamos ter, irmãos, é que nós precisamos voltar a priorizar os céus. Eu creio que se eu perguntar a todos vocês nessa noite, se vocês querem ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu. Se você perguntar lá fora para quem é que quer ir para o céu, a pessoa vai dizer: eu quero ir para o céu, Gilson. A pergunta é: estamos priorizando o céu aqui na terra? Para onde nós estamos olhando, irmãos? Para onde você está olhando nesse momento, nesses dias? Você tem focado o céu, você tem olhado para a eternidade? Porque tudo aqui nessa terra, irmãos, vai passar. A sua conta bancária vai passar, o seu carro novo vai passar, o seu negócio vai passar. Tudo vai passar, irmãos. Mas uma coisa que vai permanecer é a eternidade. E é para lá, irmãos, que nós temos que olhar nesses dias. É deixar de olhar para o caos e olhar para aquilo que está nos aguardando, irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: e no princípio Deus criou os céus e a terra. Como todo mundo sabe, Deus, Ele criou os céus e a terra. Ele criou os céus e depois criou a terra. Desde o princípio, Deus já priorizava os céus. Desde o princípio, o Senhor já apontava para a humanidade para priorizar os céus. Os céus, irmão, o reino de Deus tem que ser a nossa prioridade. Eu não sei como você está aqui nessa noite, eu não sei como é que está a sua vida com Deus. Eu sei como está a minha vida com Deus. Mas é necessário, irmãos, a gente olhar novamente para os céus. É necessário a gente olhar novamente para a eternidade, aquilo que está nos aguardando, irmãos. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar o reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
E buscar o reino em primeiro lugar, irmãos, não quer dizer que você vai passar 24 horas em seu quarto orando. Não quer dizer que você vai ficar somente no celular e deixar de congregar e pensar que você está buscando o reino em primeiro lugar. Isso não é buscar o reino em primeiro lugar, não, irmãos. Buscar o reino em primeiro lugar não é você se trancar num quarto, não. É você estar ali no seu trabalho, estar conectado com Ele. É você estar ali na sua escola e você estar conectado com Ele. É quando vir aquelas propostas, irmãos, que você precisa mentir para ser eleito, para ser um gerente de uma empresa, você precisa mentir. E você recusar isso. Quando você recusa, você está buscando o reino em primeiro lugar, você está priorizando os céus. Porque os céus, ele não apoia mentiras. Ele não apoia mentiras. Sabe, irmãos, aquelas propostas que vêm, para nos tentar, e você quer receber, o benefício, e você precisa mentir para receber esse benefício. O dinheiro está pouco, É só uma mentirinha. Estou precisando do dinheiro. É só mentirinha, Deus vai perdoar. Mas quando nós recusamos, irmão, quando nós dizemos não, eu quero priorizar os céus. Isso, irmãos, é quando nós priorizamos os céus. É isso quando nós buscamos o reino em primeiro lugar, irmãos. É quando nós passamos a depender somente dele. É quando nós não nos preocupamos no que nós vamos vestir amanhã, o que nós vamos comer amanhã. Muitas vezes nós desesperamos, irmãos, e deixamos de olhar para o céu e passamos a olhar para a terra e acabamos vacilando com o Senhor e nós erramos e nós pecamos porque as minhas necessidades têm que ser supridas. Mas desde o princípio o Senhor nos alerta para buscar os céus em primeiro lugar, para buscar a eternidade em primeiro lugar. Deus, ele criou todo o ambiente, criou as árvores, as frutas, todo o recurso para o homem. Deus criou para que o homem viesse ser suprido as suas necessidades. E por que, irmãos, deixamos de olhar para o céu? Se nós queremos realmente alcançar a vida eterna, nós temos que buscar Ele em primeiro lugar. Porque se nós não temos tempo, irmãos, para orar nessa terra, o que nós iremos fazer no céu? Nunca, irmãos, foi por falta de tempo. Nunca foi por falta de tempo. Sempre foi por falta de prioridade. A quem nós estamos priorizando? Em primeiro lugar, os céus ou a terra? Quero ser bem breve nessa noite. A segunda coisa que precisamos fazer, irmãos, é voltar a amar a palavra do Senhor. Quantos amam a palavra do Senhor nessa noite? Você ama a palavra do Senhor? Você vive aquilo que lê? Você medita realmente na palavra de Deus? Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
A gente sabe, irmãos, que Deus ele criou todas as coisas através da sua palavra. Através das suas palavras, Deus criou tudo, irmãos. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Só havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra, ela não tinha forma, a terra era vazia. Mas o Senhor, ele liberou uma palavra. E ali a terra, ela passou a ter forma. Nós que estamos aqui nessa noite, nós estávamos assim. Antes de Cristo, nós estávamos assim. A nossa vida, ela não tinha forma. A nossa vida era vazia. Ela não fazia sentido. A minha vida, ela não tinha sentido sem Cristo. Por mais que eu buscasse, né, as bebidas, né, as festas, a curtição, mas aquilo não conseguia preencher o vazio que eu tinha dentro de mim. Só o Senhor preencheu esse vazio. Só o Senhor está preenchendo esse vazio. Talvez você que está aqui nessa noite estava dessa forma. Ou está nessa forma. Nesse momento, sem forma e vazio. Mas se você nessa noite deixar que essa palavra entre em seu coração, a sua vida vai passar a ter forma novamente. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela tem um poder de transformar vidas. Essa palavra, ela transformou a minha vida. Nós não podemos desprezar essas escrituras, irmãos. Não. Por mais que seja bom você querer ouvir a voz de Deus através de um profeta, não é ruim. Deus também usa homens. Mas o Senhor muitas vezes fala com o seu povo através da palavra de Deus. Irmãos, é tempo de nós tirarmos a poeira da Bíblia. É tempo de nós tirarmos a poeira da Bíblia. É tempo de nós deixar de, tirar a Bíblia lá no Salmos 91 da estante, irmão, e aí buscar amar essa palavra a viver. Porque amar a palavra de Deus, irmãos, não se trata somente de você ler a Bíblia em 30 dias. Não. Eu li a Bíblia em 30 dias. Eu li a Bíblia em 15 dias. Eu sou o bichão. Eu amo a Bíblia. Camarada posta a foto da Bíblia lá no Instagram. Só abre a Bíblia para tirar foto. Só abre a Bíblia para tirar foto. Isso não é amar a palavra de Deus, irmão. Amar a palavra de Deus é quando você passa a confiar nela. É quando você passa a viver tudo aquilo que você está ministrando. Ou vocês acham que amanhã mesmo ou depois daqui eu não vou ser provado naquilo que eu estou falando? Por isso que a responsabilidade está aqui, irmão. Não é fácil. Você que está aqui nessa noite, um dia você estava lá no mundo. E Deus usou essa palavra, irmão, para te confrontar, a mudar de vida, a te transformar. E você ouviu essa palavra e hoje você está aqui nessa noite porque teve uma palavra que foi diretamente ao seu coração. Porque essa é a palavra de Deus, é a palavra que transforma as vidas. Jamais eu quero pregar um evangelho raso. Porque a verdadeira palavra de Deus, é a palavra que vem nos confrontar, mudar. Eu sei que há muitos cantos lá fora, irmão, que há palavras que as pessoas liberam para alimentar o ego. Para alimentar o ego das pessoas.
Mas sempre quando eu busco essa palavra ela me confronta a mudar. Me confronta a mudar, me confronta a me aproximar dela. Porque se você quer ouvir a voz de Deus, irmão, busque a palavra de Deus. Há quanto tempo, irmãos, você não tem mais fome da palavra? Há quanto tempo você não sai daqui do culto? Vixe, aquela palavra que o pastor Paulo ministrou. Vou dar mais uma olhada quando chegar em casa. Sabe, irmãos, aquela curiosidade naquela palavra, o que Deus queria falar com aquela palavra. Meu irmão, meu tempo de novo convertido era dessa forma. Eu saía do culto aqui, eu curioso para saber o que Deus queria falar comigo através dessa palavra. Você acha que eu estou ministrando aqui, eu também não preciso voltar a amar essa palavra, irmão? Deus confrontou primeiro a minha vida, irmãos. Deus confrontou primeiro a minha vida. Aleluia. Como nós queremos alcançar a vida eterna, irmãos. Se nós não buscamos direção. Como você vai chegar a um destino sem uma bússola, sem um GPS? Dificilmente. Você precisa dessa palavra. Nós não podemos desprezar essas palavras. Ouvir um homem de Deus é máximo. Ouvir um profeta é massa, é bom. Mas melhor do que tudo isso, irmão, é você ouvir a voz de Deus através das Escrituras, irmão. Porque toda a Escritura é a inspiração de Deus. E para concluir nessa noite, irmão, se nós queremos, passar uma eternidade com o Senhor, nós temos que voltar a ter intimidade com Ele. Esse é o tema que veio ao meu coração, amados irmãos. Não sei se vocês estão entendendo nessa noite. Não sei como vocês estão recebendo nessa noite. Mas eu não quero me estender muito nessa noite. Se nós queremos voltar à origem, e nessa noite nós sabemos que a origem é Deus. Deus é a nossa origem, irmãos. Deus é a nossa origem. Antes de formar todas as coisas, irmão, nós já existimos nele. Mas tudo foi sobre se relacionar com o homem. Tudo foi para se relacionar com o homem. A primeira coisa que eu falei nessa noite foi voltar a priorizar os céus. A segunda coisa foi voltar a amar a palavra. E a terceira atitude que nós precisamos tomar, irmãos, é voltar a ter intimidade com Ele. Gênesis capítulo 3, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Esse texto aqui, irmãos, é uma prova que foi sempre para se relacionar com o homem. O desejo de Deus, irmãos, é se relacionar com o homem. Sempre foi isso. Todos nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Não é somente nos cultos de domingo, não. Não é somente você ir somente aos cultos de domingo e pronto, está saciada a sua fome ali por Deus, não. Mas é uma intimidade que é diariamente. É caminhando com Ele diariamente. Passo a passo com Ele. Adão aqui, ele ouve
a voz do Senhor ali e se esconde, irmão. Porque ele tinha cometido um erro. Qual voz que você está ouvindo, irmão, nesses dias? Qual é a voz que você está ouvindo nessa noite? Será que é a voz dos seus desejos? Ou será que é a voz do seu orgulho? Um orgulho que te impede de se aproximar novamente de Deus? E simplesmente você se esconde de trás das árvores? Se esconde no seu trabalho? Se esconde no seu esporte? Se esconde até mesmo na sua família? Se esconde nos seus amigos lá fora? E isso tem te impedido de ser próximo de Deus. Adão, ele escuta a voz. Ele se esconde com medo. Ele ouve a voz. E o Senhor, irmãos, uma coisa eu aprendi aqui nesse texto. O Senhor, ele nunca falta ao encontro dele. Não importa que você venha fazer algo de errado, ele nunca falta ao encontro. Ele sempre vai estar ali no secreto nos esperando. O Senhor, você acha que o Senhor ele não sabia que Adão iria pecar, que iria errar? O Senhor já sabia, ele sabe de todas as coisas, mas mesmo assim ele decide caminhar pelo jardim novamente. Ele decide ir ao encontro do homem. Não importa o que você faça, não importa o pecado que você cometeu, o Senhor vai estar lá sempre no seu secreto te esperando. Porque o Senhor está com saudade de ti. Fique de pé nessa noite. Se queremos passar uma eternidade com Cristo, nós temos que começar aqui na terra, irmãos. Nós temos que atrair os céus para a terra. Mas, Senhor, eu preguei em Teu nome, Senhor. Eu profetizei em Teu nome, Senhor. Dei esmolas aos pobres, Senhor. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas se você não tiver intimidade com Ele, Ele vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Se nós queremos passar uma eternidade com Cristo, nós temos que voltar a ter intimidade com Ele.